Perdão, é Colossenses. Mas nós vamos ler depois também Efésios 2, 1 e 3, 1 a 3. Mas o texto base para hoje é Colossenses 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a santa palavra de Deus: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e com as sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Rogar ao Senhor sua graça. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse dia, por já termos desfrutado, Senhor, aqui da Tua presença, de podermos entoar louvores a Ti, ó Pai. Queremos também ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra. Instrui-nos, Senhor, e sejamos edificados, que saiamos daqui, Senhor, não como entramos, mas totalmente satisfeitos em Cristo, entendendo, Pai, que nele somos completos, nele somos aceitos, e de que apesar de pecadores, o Senhor nos chamou como filhos. Ó Deus, faz isso em nós, eu te peço, e abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que recebamos a Tua palavra como ela é, sejamos submissos, sejamos humildes, para assim aprendermos do Senhor e da Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O reverendo John MacArthur, acho que alguns irmãos devem conhecer, nome difícil, né? Ele é um pregador dos Estados Unidos, que tem feito uma grande obra, tem sido usado grandemente esse tempo em que ele tem sido pastor lá na Grace Community Church, nos Estados Unidos. Ele conta a história de um pastor que estava fazendo uma série de conferências nos Estados Unidos, nos estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte, e viajava a pregar pelas noites naqueles estados. Esse certo irmão, que era colega do pastor John MacArthur, ele ficou alojado na casa de alguns irmãos em Asheville, e onde ele iria pregar era distante, teria que ir de carro, e esse irmão não tinha carro, não tinha transporte para ir. Então ele ficou na dependência de alguns irmãos, levá-lo para lá, e que assim também os trouxesse depois. Então ele disse para o anfitrião da casa, aquele que estava hospedando, os hospedeiros, a que ele retornaria cerca de meia-noite, né, ou que ele se demoraria também um pouco mais. Então ele se despede do pessoal da casa que tinha hospedado ele, vai para a conferência para pregar, e ele prega lá, fica lá, desfruta da comunhão dos irmãos. Quando vê, já se passou de meia-noite, o horário que ele havia combinado de voltar para casa. Então ele vem, chega, se aproxima da casa e vê a luz acesa, né, se despede daquele pessoal que havia traído ele e pede para que eles voltem, porque o caminho era longo pela qual eles deveriam percorrer para voltar para casa. Porque para ele já estava tudo bem, ele já estava na casa daquele pessoal que havia hospedado ele, né, e provavelmente ele já havia estado esperando ele, a chegada dele. No entanto, quando ele se aproxima da porta, né, e começa a bater na porta, ninguém o atende. E ele vai na janela,
bate na janela, bate na porta da cozinha e nada de ninguém atender ele. Ele ficou meio desesperado. Tentou ir ao vizinho para pedir o telefone para poder ligar para o anfitrião da casa, né, dos hospedeiros que haviam hospedado ele. No entanto, ele achou meio estranho, a partir da meia-noite, pedir ajuda na casa de estranhos. Né? Nos Estados Unidos, você sabe, a maioria das pessoas são armadas em alguns estados. Então, o estranho na casa do vizinho bater na porta era meio estranho, para ele ficou meio desconfiado. Então, ele foi procurar um telefone público. Ele seguiu estrada abaixo, procurando esse telefone. Só que, ao caminhar, ao percorrer um longo pedaço de tempo, de chão, ele escorrega numa ribanceira na beira do asfalto, numa grama, né, e cai numa poça de lama que cobria ele até o meio e que melou ele totalmente. As suas orelhas já estavam dormentes no nariz por causa do frio, pois era inverno. E esse irmão ficou desesperado, todo enlameado agora, e mais frio ainda. Ele sai do buraco, consegue ver alguns letreiros do hotel e consegue chegar até o hotel e pedir o gerente para ligar para o anfitrião. Então ele liga para o homem da casa. Ele: meu irmão, eu bati na porta, né? E ele atende ele com a voz meio sonolenta. Eu bati na porta e ninguém me atendeu. Desesperadamente bati na janela, fui atrás, ninguém me atendeu, ninguém abriu a porta para mim. E aí ele meio sonolento: querido irmão, você esqueceu de que antes de você sair, eu coloquei uma chave da porta da frente no seu bolso, no bolso do seu paletó? Então aquele irmão: ah, Senhor, né? Como que eu não me lembrei disso? Então havia uma chave da porta da frente no bolso do paletó do irmão, do pregador. Então essa história ilustra bem a embaraçosa, né, situação dos cristãos que procuram as bênçãos divinas por meios humanos, enquanto eles têm tudo e possuem a Cristo. Eles possuem a Cristo e procuram buscar as bênçãos divinas por meios humanos, quando na verdade eles já possuem tudo. Ele por si só preenche os anelos mais profundos de nossa alma e supre todas as nossas necessidades espirituais. Tudo aquilo que precisamos, Cristo preenche. E essa história, ela é um pouco embaraçosa e realmente ela mostra a vida de alguns cristãos que têm a chave, que têm Cristo, né? Que têm Cristo, mas que procuram outras coisas para poder preencher. Parece que Cristo não supre todo o vazio da sua vida, todos os anseios e os anelos da sua alma, quanto que não. Quanto que Paulo diz que todas as riquezas, elas estão em Cristo Jesus, a quem Deus nos deu. Esse mesmo autor, né, de uma carta, ele tem um livretinho que diz, né, a procura de algo mais. E ele aborda também isso aí. Muitos crentes já têm, né, uma chave para ter tudo que quiser, né, diante de Deus, mas fica atrás de uma bênção, segunda bênção, uma separação, né? Já tem a procura de algo mais. Perdendo a chave do outro. Sim. Então os crentes, eles têm em Cristo tudo o que precisam para enfrentar provações, para enfrentar qualquer tentação, qualquer dificuldade com as quais eles possam se deparar nesta vida. Mesmo sendo novo convertido na fé, mesmo sendo neófito, mesmo sendo alguém que tem 1 ano, meses de evangelho, ele já tem tudo em Cristo. Ele já possui a salvação, aquilo que a alma anseia, né, os anelos daquilo que o pecado fez em nós. Em Cristo Jesus ele já possui tudo. Porém Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tem procurado sempre enganar os cristãos, os crentes. Tem um livro chamado, esqueci o nome dele, Thomas Watson, parece, o antigo puritano. Ele diz que o tema do livro é os remédios preciosos quanto às artimanhas do diabo. E lá ele lida bem com essa batalha do crente, né, do diabo com o crente, com o mundo espiritual. Como de fato Satanás procura por dúvida, procura por insatisfação no nosso coração, procura colocar inimizade, né? Satanás ele trabalha e procura de qualquer forma achar meios para tirar a simplicidade do Evangelho, para tirar, irmãos, e conduzir os crentes para longe da pureza e da simplicidade do Evangelho,
encontrados em Cristo Jesus, que é todo suficiente. E sempre tem encontrado pessoas dispostas a renegar a verdade de Deus e trocá-la por praticamente qualquer coisa que seja incomum ou diferente da palavra de Deus. E como lemos em Jeremias, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E o nosso coração, nós não podemos confiar em nosso coração. De fato, ele se inclina para o mal. E Satanás, ele procura e trabalha fazendo isso para tirar a simplicidade. A gente prega, você precisa somente quem crê em Cristo, se entregar a Ele, se arrepender dos seus pecados. E então você vai ter a vida eterna. E as pessoas, mas só isso? Não preciso mais. Então, as pessoas hoje, parece que o Evangelho não é mais suficiente. E nós vamos ver aqui, irmãos, algumas influências. Nós vamos ver aqui, principalmente nesse texto que Paulo está tratando com os Colossenses, sobre uma heresia muito conhecida, que floresceu no primeiro século da igreja primitiva, que era o gnosticismo. A maioria das cartas, tanto de Paulo quanto de 1 João principalmente, era combater essa heresia, gnosticismo. E a gente vê hoje também um neognosticismo. Eu procuro, nessa manhã, fazer com que os irmãos entendam o que é esse gnosticismo e o que é esse neognosticismo agora. E como que os traços dele permeiam até hoje no seio da igreja. E minam a fé, roubam a fé daqueles que creem em Deus, daqueles que querem servir na pureza e simplicidade do Evangelho de Cristo. Então foi uma invasão do gnosticismo no primeiro século, na igreja primitiva. Os irmãos já ouviram falar de algum livro, talvez intitulado O Evangelho de Tomé, ou Evangelho segundo Maria, ou, por exemplo, os livros apócrifos de João, ou o Evangelho de Filipe? Todas essas obras são obras gnósticas, obras que são livros apócrifos, ou seja, livros que não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e que foram reprovados e banidos pelos pais da igreja, e que eram obras gnósticas. Mas, irmão Mateus, o que é o gnosticismo? A palavra gnosis, do grego, significa conhecimento. A crença gnóstica estava fundamentada em quê? Eles criam que a matéria, o nosso corpo, é mau, a carne é má, e que o espírito nosso é bom, e que há em nosso íntimo uma luz divina, pela qual nós precisamos alimentá-la, o nosso espírito. Então os gnósticos foram aqueles que deturparam o Evangelho no primeiro século, a ponto de dizer que não importa o modo pela qual você viva na carne, na vida agora, no cotidiano, você pode desfrutar. Por isso que você vê um nível muito grande de imoralidade em Roma, principalmente após o avanço do gnosticismo, na influência grego-romana que ele teve, na cultura romana, onde muitos adoravam o sexo, os prazeres. Por quê? Por causa disso, da influência gnóstica, onde não importa o que você faz com o seu corpo, o importante é o seu espírito. Então, gnose significa o quê? Conhecimento, onde eles se intitulavam que tinham conhecimento oculto, ou um conhecimento mais elevado, a ponto de zombarem dos discípulos, a ponto de zombarem aqueles que seguiam a Cristo, e titularem eles de não iluminados, de simplistas, por causa da pureza do Evangelho, de dizer que eles não tinham um conhecimento mais elevado que eles sim conheciam a Jesus de fato. Então eles perturbavam uma doutrina que nós conhecemos como cristologia, que de fato é o cerne do Evangelho, porque se você não entende, que Jesus é homem e que Jesus é divino, você não consegue também entender o Evangelho. Ao menos um conhecimento básico de cristologia, da obra de Cristo, do porquê da sua humilhação, do porquê da sua exaltação. Então o que eles fazem? Não, o divino, Deus, na concepção gnóstica, ele se esvaziou de sua glória e ele se encarnou num corpo pecaminoso. Jesus não tinha pecado. Por aí eles já quebram, distorcem a palavra de Deus, onde Cristo, o próprio Isaías faz menção dele no capítulo 53, que aquilo que Pedro cita, que na sua boca não houve engano, o meu servo justo.
ele justificará muitos. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Cristo não podia pecar. Então não é que Deus se esvaziou de sua glória e assumiu um corpo carnal, pecaminoso. Não. Pelo contrário, mas perfeito, sem pecado, para cumprir toda a lei de Deus. Então os gnósticos, portanto, eles criam que possuíam um nível de conhecimento espiritual mais elevado do que qualquer crente do primeiro século. E que esse conhecimento secreto era a chave para a iluminação espiritual. Se não tivesse um conhecimento mais elevado, a pessoa estava perdida. De fato, ele não havia entendido ainda o que Jesus queria ensinar. Então, nós vamos ver que na maioria das epístolas, tanto Paulina quanto Joanina de João, você vai ver que ele vai lidar com essa heresia do gnosticismo. E é o que, antes de adentrarmos aqui nos 3 pontos que vamos estudar, que são 3 traços da influência gnóstica, principalmente influenciado pela psicologia, pelo pragmatismo e também pelo misticismo, que para muitos hoje não é novidade. Apesar de os termos ser um pouco estranhos, eu vou tentar definir e mostrar para os irmãos o que cada uma dessas coisas significam e quais influências ela tem hoje sobre a igreja. Então, trazendo hoje para a igreja contemporânea, para a nossa igreja hoje, nos nossos dias, o gnosticismo, na realidade, nunca morreu ainda. Na verdade, ele tem ressurgido. Traços de influência gnóstica têm infectado a igreja através de sua história, até hoje no século XXI. Em ambientes, em igrejas principalmente, que querem se abster da doutrina bíblica, em ambiente onde não se prioriza mais o ensino doutrinário bíblico e a exposição exegética. O que é isso? A interpretação correta do que o texto quer dizer para nós como igreja. As pessoas tendem a procurar algo a mais do que a simples suficiência de que Deus providenciou em Cristo. Então há um perigo nisso, em abandonarmos o ensino bíblico, em priorizarmos a doutrina na igreja, o ensinamento na igreja. As pessoas hoje acham isso insuficiente. E isso são traços do gnosticismo, que é o que vamos ver. Nós vamos ver esses 3 traços principalmente. O porquê que muitas igrejas têm abandonado o ensino bíblico, doutrinário. O porquê que muitas igrejas têm adotado todo tipo de método que não é bíblico, para encher a igreja, para atrair os incrédulos, meios esses que não são conforme a palavra de Deus, mas que são contrários à própria Escritura, à própria palavra de Deus. E é importante, irmãos, entendermos que isso não é algo que está distante de nós, mas que é presente, e que eu, ao falar aqui, vocês devem lembrar de alguma situação, e de que nós devemos, assim como os pastores nossos têm falado, devemos cuidar dos nossos arraiais aqui, para que permaneçam na simplicidade e na pureza do Evangelho de Cristo. Pois o maior tesouro dado à igreja é o Evangelho. É o que Martinho Lutero disse. O maior tesouro que possuímos é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. No Evangelho nós somos completos, nós temos tudo no Evangelho. Então, através de 3 principais ideologias ou práticas dos nossos dias, nós vemos alguns traços do gnosticismo, dessa seita, dessa heresia, ganhando força nos nossos dias, que é a psicologia, o pragmatismo e o misticismo. Primeiro, a psicologia. A integração da moderna psicologia humanista na igreja hoje tem criado uma atmosfera na qual o aconselhamento bíblico, o aconselhamento tradicional é visto como simples, ingênuo e até mesmo tolo. Vocês já perceberam que muitos pastores hoje, apesar de que nós, irmãos, vemos de fato alguns benefícios da psicologia, o problema é o quê? Que a maioria das pessoas, principalmente o fundador da psicologia, ele é ateu. A psicologia em si ela é fundamentada em
pessoas que são contrárias aos valores cristãos. De fato, o nome psicologia significa estudar a alma, ou doutor da alma. Como que um ateu vai lidar de forma bíblica com a alma de alguém? A psicologia humana hoje, ela se restringe mais a estudar o comportamento humano. A psicologia ela se tornou humanista, onde o que ela ensina para o homem? Não, você está cheio de problemas, cheio de emoções, feridos, com mágoas. Existe um meio de você resolver isso. O único meio é você crendo em você mesmo, né? Você tem força, você é capaz, você é isso, você é aquilo, né? Tudo é você. Quando de fato o aconselhamento bíblico tradicional, onde compartilhar a Bíblia com alguém e orar com essa pessoa que está passando por sentimentos profundos de tristeza, né, por causa de alguma decepção, de algum sofrimento, se torna algo inadequado para eles, se torna algo que não vai suprir a necessidade dessa pessoa que está passando por sentimentos ou com problemas na alma. Como, irmãos, que o próprio Deus que criou a alma, né, Ele não é aquele que sabe lidar com os sentimentos, com as emoções. E isso só pode ser feito por alguém que conhece a palavra de Deus, que é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E isso se resolve por meio do aconselhamento bíblico, né? Bíblico, através da palavra e da oração pela orientação do Espírito Santo de Deus. Não vale? Sim, tipo assim, acho que um cristão que escolhe a área da psicologia, para ele é meio confuso, né? Tem que estudar isso aí e depois confrontar o tempo todo, né, com a palavra de Deus. Na verdade, ainda não vi ainda nenhum cristão ainda escolhe psiquiatra, né? Psicólogo é um, psiquiatra é outro. Psicólogo, Psicólogo tem muitos. É tanto que por causa dessa influência, aí que está o perigo. A psicologia em si ela é boa, quando se tratada biblicamente. Onde que está o perigo da psicologia? Quando ela se torna humanista. É que nem eu falo, muitos cristãos hoje estão procurando as pessoas que são ateus para se aconselhar. Pastores estão fazendo psicologia para usar de modo humanista para resolver as emoções e as situações das pessoas. Aí qual é o perigo? De abandonar o aconselhamento bíblico, né, simples, que temos na palavra de Deus. Então isso são traços onde valoriza-se somente o comportamento humano para resolver o problema da alma, né? Quando que não é bem assim. Quando que pelo Evangelho nós somos instruídos que não, que o homem foi afetado completamente por causa do pecado, e que só em Cristo e pela ação do Espírito Santo é que ele consegue assim ter os seus afetos e emoções restauradas por Deus. A minha irmã era adventista, né? Aí a gente começou a ajeitar o tratamento dela porque é dor de cabeça ela. E aí eu acho que ela deve ter ouvido algumas pessoas que não são cristãs, né? Dando uns conselhos para ela lá, que é para ela procurar a macumba, né? Foi que eu li aqui em Jeremias 17. É mole que todo mundo confia no homem, né? Então, mas eu acho que ela não compreendeu ainda. E acabou se pegando um marido com o outro, separando. A vida dela virou de cabeça para baixo, porque, tipo, ela esqueceu de Deus e o tempo todo procurando macumba para ver se resolve o problema dela, né? Psicológico, o problema dela é psicológico. E destruiu a vida completamente. Abandonou a Deus. Não, por Deus, mas não é aquele chamado, sabe, ela não plana de coração mesmo assim, não se entrega literalmente para Deus. Porque o pensamento dela mais é que o homem resolve o problema dela. Então há um perigo, irmãos, há um perigo, nós percebemos. Né? É por isso que eu falo, muitas pessoas podem dar testemunho, vocês já presenciaram isso. Há um perigo em buscar soluções que não estejam alicerçados na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo de Deus. Se vocês procurarem soluções para resolver os problemas emocionais, né, de vocês em outras coisas que não sejam uma palavra de Deus,
essas coisas jamais serão solucionadas. O problema da nossa alma só pode ser resolvido mediante a palavra de Deus, pela orientação do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo de Deus. Vocês percebem o estado do Pedro, a situação que Pedro está agora? Nós temos isso aqui na nossa igreja. Olha a situação do Pedro. Você conversa com Pedro e pede para o Pedro orar, você vê. Pedro ora muito bem. Ele ora em nome de Jesus. Apesar dele ter sido acometido por essa enfermidade, de fato ele permanece são espiritualmente. Ele crê que Jesus é o único meio de salvação, ele entende o Evangelho. Apesar de ele falar algumas besteiras por causa da doença, da enfermidade, você vai perceber que Pedro confessa a Cristo. Você pode conversar com ele pessoalmente, pede para ele orar. Chega o Pedro, vamos orar por isso, de forma séria. Você peça a Deus pelo fato dele vir no culto, né? Dele estar no culto. Outro ser, às vezes, a melhor está sozinho. É Deus, irmão. É Deus quem efetua, é por meio da palavra e pela obra do Espírito Santo de Deus que atua. Agora, eu não estou dizendo que você, em algum determinado momento, não pode procurar um psicólogo, porque há situações que a gente pode sim, né? Deus usa também isso. Mas o problema é quando você se apoia só nisso. Há um perigo nisso. A sua vida deve estar alicerçada na palavra, pela orientação do Espírito Santo de Deus. Então, para eles, para alguns psicólogos hoje, buscar aconselhamento bíblico e orar com alguém é insuficiente. Eles dizem que não resolve. E isso são traços do gnosticismo, porque eles diziam que tinham um conhecimento mais elevado. A psicologia em si, muitos pregam isso, de dizer que a Bíblia é insuficiente. De certa forma, eles querem minar, roubar a suficiência e a autoridade da Bíblia sobre nós. A psicologia é algo novo, irmãos, do século XIX que surgiu agora, né? Onde ateus fundaram isso e fundamentaram suas crenças nisso. Mas havia homens do passado que já lidavam com a situação da alma, com a depressão, que não se tinha esse nome, né? Chamava-se melancolia, outra coisa do tipo. Existe até um livro do Richard Baxter sobre tristeza e depressão. E ele aconselha de forma bíblica, sem usar, irmãos, aparelhos psicológicos para tentar ludibriar através do comportamento, da teoria humanista, de que você é capaz, de que você não, mas conduzindo a pessoa a Cristo, ao Evangelho, de que em Deus ela pode resolver os seus problemas, os anelos, os anseios da alma, o vazio que há no nosso coração. E de fato é assim que se aconselha. É pela Bíblia, pela oração, pela orientação do Espírito Santo. Nós vamos discorrer em alguns domingos sobre isso. Hoje é somente vamos só passar um pincel sobre Damásio. Como você falou, né, e deu o texto para 2017 sobre o coração, que é enganoso, né? A psicologia ela estuda o comportamento humano. Então, muitas vezes, o psicólogo ele vai descobrir o seu comportamento e, através do psicólogo, você vai transformar esse comportamento em algo espiritual. Você vai descobrir por que você está agindo dessa forma. Então, o psicólogo, até o psicólogo incrédulo, ele vai ter utilidade muitas vezes, porque às vezes o nosso comportamento ele mesmo não entende. Nosso comportamento humano ele não entende, só que o psicólogo estudou isso. Quando você vê o parecer do psicólogo, você vai transformar isso no lado espiritual. Porque a Bíblia ela é o psicólogo. A Bíblia fala do comportamento humano, como é que se comporta entre aspas para o pecado. Então, todo homem é pecador, inclusive o psicólogo. Mas ele ajuda você a descobrir o seu comportamento, você vai usar isso para transformar em espiritual. Pois é, mas vai colocar diante de Deus esse problema. Esse que é o problema, Damásio. Onde é que está o problema da psicologia? É isso. Porque não, eu estou dizendo assim, que eles usam como se fosse divino, mas tem a sua utilidade. Tem 3 psicólogos, 3 psicólogos. Por essa influência. Qual o perigo? Deixa eu só terminar esse ponto aqui que o Damásio colocou, que é muito importante. Onde que está o perigo? É esse. Nós não lidamos, primeiramente, com o comportamento humano, irmãos. A Bíblia não lida com o modo que você vai se comportar. Você não ensina ímpio aquilo que é para crente. Ímpio não vai praticar justiça, ímpio não vai servir e adorar a Deus. A psicologia ela começa a tratar de forma superficial. Esse que eu quero que vocês entendam. A Bíblia ela trata o cerne, aquilo que de fato é corrupto, que é a nossa alma. Ela não trata, ela diz que é o quê? O estudo da alma, mas de fato ela não trata, ela não sabe lidar a psicologia em si moderna com a alma.
Porque nós sabemos o problema principal, o cerne do problema está em nossa alma, na parte espiritual. Paulo diz que... Por isso que eu digo, você descobre o problema do psicólogo, você vai usar agora a sua fé. A coisa ruim do psicólogo do incrédulo é que ele não usa o remédio da fé, para ele não é problema. Ele não tem isso, vai usar o meu. Esse é o problema principal deles, é esse. Que não usa, que não é eficaz. Sim. Sabe qual é o problema? É porque assim, o psicólogo, assim, eu já fui um psicólogo, para desabafar. Porque assim, nem todo mundo, ele fica calado e ouvindo e acredita. Nem todo mundo diz assim, eu acredito em você. Não diz, para quem tem um problema, né? Mas outros que vão lá, eles vão porque eles se acham que não merecem o que passam. Não merecem o que está passando. E por que eu estou passando isso, eu não mereço isso, não mereço isso. Só que a palavra de Deus, como o maior psicólogo, que é Jesus Cristo, ele nos ensina diferente, que nós devemos nos policiar. E crê aqui, ó, que no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Jeremias 17, mais na frente aqui no versículo 7 diz: diga o homem que confia no Senhor, eu cuja esperança é o Senhor. Porque se a gente se reconhecer, se policiar, mesmo sendo que esteja passando por essa dificuldade, porque assim, nem todo mundo tem o grau que o Pedro tem, porque o grau dele é muito complicado, o grau dele. Só que tem pessoas que têm um grau menos avançado do que o dele. Mas a gente, que é menos espiritual. O Pedro ali é doença mental mesmo dele, né? Sim. Agora, deixa eu finalizar essa argumentação da psicologia, que a gente passa para o segundo ponto, senão não vamos conseguir terminar hoje de manhã. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Olhamos o texto, olha o que Paulo diz. Vejamos o que a Bíblia diz, versículo 2 e 3, que Paulo diz em Colossenses. Ele fala: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Aquilo que eles colocavam como um conhecimento inalcançável. É Cristo, né? Não é nada mais do que Cristo, né? Alguns pentecostais falam isso. Você precisa entender o mistério. Mas o mistério de Deus já foi revelado, é Cristo. Ele continua no versículo 3, Paulo: em quem, Cristo, né? Em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora olha o outro versículo, o versículo 8. Cuidado, percebam bem, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu quero que os irmãos prendam atenção nisso. Eu não estou dizendo que a psicologia com aspecto ela deve ser boa sim, mas nós como crentes cristãos precisamos lidar com o fundamento, com o que de fato o homem está aleijado, morto espiritualmente da sua alma. E o homem ateu, ímpio, psicólogo, não vai conseguir lidar com o problema do homem espiritualmente. Ele não consegue, apesar de ser bom em algum aspecto, porque ele vai lidar somente com algo externo do homem, com o comportamento. Agora não, nós precisamos fazer o quê? Conhecer a Cristo, o Evangelho de Cristo, que Paulo está dizendo, refutando principalmente isso, e tendo cuidado para que ninguém seja enganado, enredado por filosofia e por vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós entendemos que a cura para a doença da alma está em Cristo, no Evangelho. É isso, né? Então Cristo ele é suficiente para satisfazer, para suprir todos os anelos da minha alma. Que nem o homem que estava com a chave no paletó. Eu sou crente, tenho fé em Deus, mas eu estou desesperado, eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, estou morrendo. Porque ele tem tudo em Cristo. Às vezes só precisa de alguém para compartilhar com ele a palavra, orar com ele, né? É isso que eu estou dizendo em si. E hoje, nos nossos dias, irmãos, tem tido essa aversão contra ao aconselhamento bíblico como ineficaz. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Esse mesmo pastor de uma carta na sua igreja, ele está sofrendo com problema na justiça por décadas, porque ele foi lidar com um jovem de forma bíblica, aconselhando, que estava passando por depressão, e os jornais caíram em cima e foi manchete em tudo, né? Por isso que o mundo em si, os pagãos, eles querem fazer isso, enganar as pessoas, e Satanás usa isso com as suas vãs sutilezas, com as suas falácias, que não é segundo os rudimentos de Cristo,
mas segundo os rudimentos do mundo. A segunda fluência, o segundo traço, o pragmatismo. O que significa o pragmatismo? É entender que o fim não justifica os meios. Ou seja, fazer algo, utilizar da fé, fazer com que algo aconteça, uma determinada prática cristã seja efetuada, independentemente de como utilizamos os meios. E como que vemos isso hoje? Mais do que nunca, a resposta dos evangélicos tem sido sim para isso, que não importa o modo como nós vivemos a vida cristã, o importante é que no final tudo vai estar certo. Não importa se o evangelismo é bíblico, irmão Mateus. Não importa se a pregação está sendo pregada expositiva. O importante é que no final tudo vai dar certo, né? O pragmatismo ele prega essa coisa que parece ser boa, quando na verdade é antibíblica, é anticristã, é anti o evangelho de Deus. Então as igrejas, deixa eu só adiantar um pouquinho. As igrejas, com seu desespero para atrair incrédulos, elas estão incorporando quase todo tipo de entretenimento. E isso é o que o pragmatismo faz nas igrejas. Igrejas que estão abarrotadas de pessoas pelo uso de entretenimento para entreter as pessoas. Muitas igrejas hoje viraram circo, onde o pastor é um palhaço e os membros somente alguma plateia para ser entretida. O púlpito virou piada, lugar para piada, para contar historinha e testemunho. Quando que não, irmãos, deve ser exposto a verdade de Deus. Então vocês percebem que nós não estamos muito longe disso. Que o neognosticismo hoje tem florescido novamente na igreja. Onde nós, como igreja também, que igreja histórica, presbiteriana, muitos pastores têm abraçado isso. Têm abraçado. Eu acho que os irmãos já perceberam, né? Alguns pastores que vêm aqui, que dão uma palavra assim meio diferente. Porque tem que ser moderno, tem que ser influenciado, tem que ter, né? Quando dá-se para ser atual, contemporâneo, usando o modelo bíblico, aquilo que eu ensinei na quinta. Tem como fazer o evangelismo bíblico usando o modelo apostólico. E vai gerar fruto, e vai ser efetivo. Nós precisamos, vocês percebem que parece que o evangelho é mais suficiente e que a igreja tornou-se simplista. Parece que o culto em si, uma pregação, louvor não é mais suficiente. Tem que ter um teatro, tem que ter um culto com as pessoas dançando balé aqui para poder romantizar, para poder as pessoas virem atender a isso. E muitos crentes não estão vivendo a vida da igreja por conta disso. Tá chato, né? Por que não tem alguma coisa diferente? Isso, irmão, isso é pecado. Isso é um sinal de um vazio e uma insatisfação em Cristo, de que você ainda não está completo em Cristo. Toda a riqueza da sabedoria de Deus está contida em Cristo Jesus. Todos os tesouros, tudo aquilo que satisfaz a nossa alma está em Cristo. Só para você não entender, o pragmatismo aqui não funciona. O que é pragmatismo aqui não funciona. Mas a causa do prato disso aqueles pessoas dão testemunho nas igrejas. Eu tinha uma conta enorme, não estava conseguindo pagar e de repente a conta sumiu. Deus fez para que sumisse, então a pessoa teve prejuízo, né? Você não pagou a conta, não vai sumir a conta de meu, estou aparecendo, não vai pagar, mas a outra pessoa ficou no prejuízo, então isso não é bíblico, isso não é nem se funcionou, é de Deus. Isso não é nem esse nível, eu estou falando, trazendo para nós, para a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Isso é o neopentecostalismo, já está corrompido, é uma seita, nós acreditamos. Mas na nossa igreja, uma presbiteriana, histórica, tem homens que estão fazendo culto de mulheres, culto só de crianças, tendo toda coisa no culto solene. Eu estou falando de nós, igreja presbiteriana do Brasil. Não é de algo distante, de neopentecostalismo que já está corrompido. Eu quero que os irmãos entendam que isso tem que trazer para a igreja. Irmãos, vai chegar. Por isso que eu estou falando, cuidemos dos nossos arraiais, né, da nossa igreja aqui, da vida da nossa comunidade, porque isso vai chegar de forma sorrateira e muitos vão abraçar sorrindo, porque por falta de firmeza na verdade, por dar ouvido, né, às vãs sutilezas de Satanás. Cuidemos, irmãos, procuremos estar satisfeitos em Cristo e na simplicidade do Evangelho. O pragmatismo ele tem se tornado isso, mais do que movimentos, mas uma luta espiritual entre o povo de Deus, onde parece que os seus anseios não estão sendo supridos em Cristo, né? Essa é a intenção de que toda a nossa vida está fundamentada nessa verdade,
de que em Cristo nós somos satisfeitos, nós somos completos. E a última, irmão Wagner queria falar? É porque assim, nós, a maioria das vezes, nós cristãos, ou pessoas que buscam, a maioria buscam, muitas pessoas buscam a glória por interesse quando estão passando por uma dificuldade. Só que assim, pode ser que nós passamos por uma dificuldade que não dinheiro possa nos livrar disso, assim, por exemplo, pagando a consulta ou pagando os melhores médicos. Porque assim, Jesus ele não veio assim, curar. Se ele quiser que nós sejamos curados, nós sejamos curados. Mas se ele não quiser que nós não sejamos curados da doença, nós vamos morrer com ela. Só que isso vai acabar, isso vai ter um fim. Porque Paulo morreu com a doença. Paulo morreu com a doença que aperreava ele dia e noite. Ele morreu com esse espinho. Então, não é diferente de nós. Se Jesus não quiser curar, a gente tem que crer em Deus. Se ele quiser curar, temos que crer em Deus. Sim. Porque vai chegar ao fim disso aí. Vai chegar ao fim do sofrimento. Ele promete essas coisas para nós. Ele promete. O que nós temos que aprender a nos lidar. O problema é achar que a fé é tudo que funciona, né? Dá certo. Sim. Funcionou, é fé, não funcionou, não é fé. Não é sempre assim, né? É porque Exatamente, isso é pragmatismo, né? ela sente agora e quer se livrar agora, mas se é da vontade de Deus, então por que não esperar em Deus? Por que não esperar em Deus? Sim. Aí, irmão Mateus, por que esse nome é tão difícil? Porque um dia, irmão, isso vai ser comum entre nós. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou sentindo incomodado sobre isso? E Deus tem me despertado para isso. Porque isso vai ser comum. Conforme as profecias vão se cumprindo, o tempo vai se afunilando e vai chegando o fim, vai piorar. O fim dos tempos será marcado por falsos profetas, não por homens de Deus. Eu não quero desmotivar alguém que vai ter um avivamento, vai ter assim. Mas pode haver se for da vontade de Deus. Mas o fim será marcado por falsos profetas e pelo falso ensino. Pelo falso ensino. Então eu já estou antecipando para os irmãos, né? Se acheguem a Cristo. Tenha Ele como suficiente. Porque essas palavras que eu estou falando para vocês será algo que será mais comum entre o povo de Deus. Gnosticismo, nós não estamos de uma realidade muito distante. Tem acontecido nos nossos dias, na nossa igreja, né? Na própria constituição da nossa igreja. Então, tenhamos, irmãos, a certeza de que em Cristo nós somos completos. E o último traço que eu quero deixar é o misticismo, que também é um traço do neognosticismo na igreja. É a crença de que a realidade espiritual é perceptível fora da esfera intelectual humana. A gente percebe que nunca houve uma guerra tão grande contra a intelectualidade, conhecimento, do buscar o conhecimento. Vocês já viram aquela frase assim que, usando o versículo de Paulo ainda, a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Que muitos dizem que ler a Bíblia demais, estudar a doutrina demais, vai te esfriar espiritualmente. Que você precisa buscar o espírito. Isso em si já é uma interpretação gnóstica. É fruto do neognosticismo, que acreditavam que não precisa disso, esse conhecimento é simplista, é ingênuo. Vocês precisam buscar outro patamar de espiritualidade. Vocês precisam ter um conhecimento oculto das verdades de Deus. Essa luz que está no coração de vocês, assim eles pregavam, ela precisa iluminar, e vocês precisam estar no estágio mais elevado, assim como Jesus. Eles creem que Jesus, por isso que se tornou também o Espiritismo, que Jesus chegou a um estado mais elevado de espiritualidade, e assim também nós. E muitos crentes, eu tenho visto isso. Irmão Mateus, muitos ouvem a pregação, a exposição da palavra de Deus, apesar de simples, mas bíblica, mas parece que não é suficiente, né? E pessoas lidam com problemas na vida cristã e querem tratar de forma mística, né? Tudo é pecado. Não, tudo é pecado não, tudo é demônio, tudo é espiritual, quando na verdade não. Há coisas que tratam-se pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Por exemplo, pessoas que sofrem financeiramente, mas só pode ser o demônio, o devorador, tem condição. Quando às vezes não, é só uma administração dos recursos que Deus tem dado para você, da sua infidelidade a Deus. Às vezes é só isso. Não é o devorador, não é um demônio, é isso. Eu já fui em igrejas pregar, irmãos, uma igreja batista, me convidaram para pregar na igreja batista pentecostal, vocês têm uma ideia, lá no Novo Horizonte. Só fui uma vez lá, não me chamaram mais nunca. Aí o som começou a falhar lá. Irmãos, vamos repreender. Bota a mão no som aqui. E se intitulam batistas, né? É dominação histórica.
Vamos repreender esse mal. Isso é misticismo. É achar que tudo é demônio, não está dando certo, é demônio. Quando que não, às vezes é só o pecado. Uma coisa importante que a gente tem que separar, né? Que o místico ele é real, ele é verdadeiro. Por exemplo, a ação de Deus em nós é mística. Por exemplo, a Santa Ceia, há um poder místico na Santa Ceia, isso é a verdade. Agora, muita gente está crendo no misticismo da emoção, quando esse povo fica rodando, pulando e desmaiando, depois quando acorda não sabe o que aconteceu. Para eles, essa ação é algo espiritual, é algo história de Deus. Só que muitas vezes isso é o êxtase das emoções. O ser humano é capaz de fazer isso. Chegar ao êxtase de emoção, esse tipo de coisa e fazer coisas que não é do natural do homem. Para isso, você pode dizer, não é, isso é misticismo. Fala, é o misticismo falso, né? Só que há esse místico, né? A nossa fé é mística. Nós estamos aqui, creio que Cristo está aqui entre nós, que está aqui, nós é místico. Só que as pessoas hoje estão transformando as emoções em misticismo e achando que isso é coisa de Deus, que é poder de Deus, não é. É como o pastor falou no texto aí, são vãs sutilezas, são coisas que vai entrando devagar, a igreja de repente transforma uma coisa grande. Só para também pincelar, há uma diferença de místico para misticismo. Esse é o bíblico que você falou, né? Realmente nós cremos assim, que é a parte espiritual da fé. Nós cremos que é dessa forma. Eu estou lidando com misticismo, né? Estou falando desse palavra. Sim, eu vou falar dele ainda, dessa parte. De fato, a ceia é algo místico. Existe a espiritualidade, exatamente. Eu estou falando do misticismo, de um movimento que tem surgido hoje, né, nas últimas décadas, principalmente no Brasil e nas igrejas históricas também. Exatamente. Quando o senhor falou lá sobre as dificuldades, né? Bom, claro que todos têm dificuldade por causa da nossa própria imprudência mesmo. Às vezes acontece algo porque a gente não sabe fazer escolha, não sabe pedir para Deus. Mas quando estão em uma dificuldade, como estão passando por alguma situação complicada, devemos analisar bem o que a gente reclamar, porque a gente pode aprender algo nela. Como por exemplo, Jó ele passou por uma dificuldade muito difícil, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. E depois nessa dificuldade ele aprendeu que Deus existe. Porque ele mesmo fala, né, irmão? Antes, o senhor pode me ajudar? Eu não lembro muito bem, mas ele disse antes eu conhecia Deus. Só de ouvir, exatamente. Ele também fala depois, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele conheceu mais, mas já era cristão. O homem que Deus usou como exemplo para desafiar. Mas esse conhecer, esse conhecer é diferente. Sim, mas é porque assim, ele aprendeu algo ali. Sim. Ele aprendeu, Deus não mudou só. Não é que ele não conhecia, irmã, assim, como ele não fosse o servo de Deus, o filho de Deus, né? Que ele conheceu através do que ele passou, né? Mais limpidamente, né? Exatamente. Deus, é que nem eu falei no início, Deus usa as provações, Deus usa situações para que a gente seja mais satisfeito ainda em Cristo, para que essas verdades sejam mais claras a nós, né? Para que o Evangelho seja mais claro à nossa mente, ao nosso entendimento, para que na prática nós entendemos que o Evangelho em Cristo, ele é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades, todas elas, todas, né? Então, tomemos cuidado, irmãos, com o misticismo, que é fundamentado em aberrações, incluindo o movimento de sinais e maravilhas, um falso evangelho, que promete saúde, riqueza e prosperidade. Só quem enriquece é os que promete. Satanás também produz coisas. Sim, o anjo caído, né? Então, interessante que esse pessoal que prega isso, só eles prosperam, só eles enriquecem. E isso é fruto do neognosticismo, de pessoas que estão se dando por místicas, né, auto-espiritual, num patamar de espiritualidade mais elevado, a ponto de muitos dizer, se você não tiver sob a minha cobertura espiritual, você está perdido, né? E há de você se sair da minha autoridade, né? Muitos chegam a falar isso, a ponto do G12 ter trago isso para muitas igrejas, de achar que o pastor é alguém mais elevado do que os irmãos, quando que não. Ele é crente também, tem problemas também do mesmo jeito, como qualquer outro irmão, né, que precisa também de pastoreio até, de outros presbíteros. E é interessante que essas pessoas aí, os membros vê na vida do dia que ele é pecador, que ele erra demais, mas ele é um homem que sente coisas grandiosas, então ele não pode mexer com ele.
vê na vida própria que não é nada, não é isso, mas ele sente aquelas coisas, ele é de Deus. E isso é misticismo. E muitos irmãos têm essa característica de querer dar a pastor a autoridade que ele não tem. De querer dar a pastor, né, como se fosse perfeito, quando que não. Né? Nossos pastores são sim pecadores, a gente vê isso na confissão deles próprios. Que eles dependem de Cristo, de Deus, e que são assim como nós também, pecadores. Né? Eu não estou isento, você não está isento. Por isso que precisamos. Né? A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Né? Se achegue a Cristo, busque a Cristo, busque estar plenamente satisfeito em Cristo. Então, irmãos, trata-se de mais um ressurgimento gnóstico que está assolando a igreja e minando a fé na suficiência de Cristo. Então, tomemos cuidado. Durante esses domingos, a gente vai trabalhar de forma mais específica em algumas áreas pela qual nós entendemos, tanto Paulo quanto João vai tratar sobre isso, né, para que a gente entenda que em Cristo nós somos suficientes, plenos, satisfeitos. No versículo 9, Paulo diz assim, no capítulo 2: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo aquilo que Deus quis manifestar para o homem, toda a divindade de Deus, tudo aquilo que era oculto, os mistérios pela qual Paulo fala, eles foram manifestos. Eles foram agora revelados a nós por meio de Cristo, do Filho de Deus que se fez carne, habitou no nosso meio e que foi assunto aos céus e que está à direita de Deus, o Pai. Então, a Bíblia, irmãos, e o intuito disso tudo, desses movimentos, é roubar a suficiência das Escrituras. Você percebe que a psicologia faz isso, o pragmatismo faz isso, usando os meios que não são bíblicos, e o misticismo também faz isso. É tirar a autoridade, a veracidade, né, a fidelidade da Bíblia, para colocar no homem, para colocar em coisas que de fato não edificam, que de fato não traz nenhum benefício para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Irmãos, tudo aquilo que é contrário à Bíblia e que busca satisfação em outra coisa que não é as Escrituras, cai fora disso. Não dê ouvidos, né? Só em Cristo nós somos satisfeitos, plenos e completos. Nos versos 10 ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Tudo aquilo que vocês precisavam para ser completos diante de Deus, tudo aquilo que nós necessitávamos a respeito da nossa salvação, nós agora obtivemos em Cristo. Nós agora recebemos em Cristo Jesus, quando cremos nele, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo somente pela fé. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza em toda a verdade e que mantenhamos a pureza e a simplicidade do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Significa que Cristo, na sua exaltação,